Olá, estamos de volta na Ação e Reação nesta quarta-feira, dia 24 de setembro de 2019. Quarta-feira com tempo bom em Santos, né? Precedido de vários dias de chuvinha fina e tal. Hoje o tempo é melhorzinho aqui na Baixada Santista. Você que veio ao programa com a doutora Norma no Rio de Janeiro, fora de Santos, doutora Jacirema lá em Jaboticabal, que já mandaram boa tarde aqui, elas que são de Santos e gostam de saber coisas da cidade, da região. Lembrando que o programa vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta, pelo canal 11 da NET, canal 8 Vivo Fibra para assinantes e também pelo www.tvcomsantos.com, né? Já há 25 anos o Ação e Reação trabalhando pela região, né? Você já sabe também, se você quiser mandar alguma pergunta para os nossos entrevistados de hoje, né? Hoje temos mulheres aqui no programa, temos mulher no programa, então 13 99711 5545 no modelo WhatsApp, 13 para quem é fora de Santos, o 99711 5545 para todos. E você pode mandar perguntas sobre as questões da cidade e outras questões que você quiser. Elogiando a UPA que atendeu seu pai, elogiando aquele buraco da rua que foi consertado, criticando alguma coisa, falando da entrada da cidade, se vai ser ponte ou vai ser túnel, assuntos da terra onde você não pode vender mais peixinho de aquário, né? Os vereadores acharam importante essa lei, né? Não possa mais vender peixinho de aquário, cachorro e tal, tanta coisa para resolver, mas então nós vamos ficando por aqui. Hoje a nossa Márcia Tic, psicóloga, fazia tempo que não vinha no programa, é um prazer tê-la aqui novamente. Muito obrigada pelo convite, o prazer também é meu participar de um programa tradicional na cidade. E também o meu amigo Marcelo Coelho, que é educador físico, empresário, dono de uma das lives, das TVs virtuais, ainda mais conhecidas de Santos aqui, né? Então, da Baixada, Marcelo Coelho, é um prazer ter você aqui novamente também, Marcelo, nessa terça-feira. Doutor, é sempre um prazer estar aqui com você nas terças-feiras e hoje com a Márcia. Prazer, Márcia. Muitos assuntos pelo jeito hoje, né, Filete? E eu quero agradecer a sua presença ontem, embora eu não tenha ido lá no seu programa. Eu vou agradecer a sua presença na Terceira Visão ontem na Time TV. Time TV, que é uma TV de internet, né, muito bacana, tem vários programas lá, né? E o Marcelo Coelho é um dos proprietários da Time TV, que tem vários programas, e onde eu fui convidado pelo meu amigo Luiz Fernando Cardoso, né? E pelo Douglas Gonçalves, enfim, pelo pessoal todo lá para participar do programa nas 20 horas, né? Bom, a pauta está grande hoje, né? O Bolsonaro diz ter compromisso solene com o meio ambiente e acusa líderes estrangeiros de ataque à soberania do Brasil. Em discurso na Assembleia Geral da ONU, o presidente do Brasil chamou de falácia a afirmação que a Amazônia é um patrimônio da humanidade. A Amazônia é do Brasil. Sem citar nomes, diz que países europeus agem com espírito colonialista visando riquezas no Brasil. Bolsonaro foi duro hoje lá. Corte Suprema Britânica decide que suspensão do parlamento foi ilegal. O premier britânico pediu à Rainha Elizabeth para suspender o parlamento até 14 de outubro. Boris Johnson diz que discorda totalmente da decisão, né? Então, aquela questão da dissolução do parlamento, né? Temos aqui o monitor da violência. 2 anos depois, 73% dos inquéritos de homicídios ainda estão abertos no Rio de Janeiro. O novo levantamento do G1 mostra que 62 dos 84 casos registrados durante a semana em 2017 continuam em andamento. Apenas 25% dos crimes têm autor identificado no Rio e 14 têm suspeitos presos. Só houve uma condenação. Quer dizer que muitos homicídios, uma condenação só, alguns indiciados, aquela complicação. Jovem agredido na saída de casa noturna em São Bernardo do Campo. Roger Passabon Júnior, de 22 anos, foi espancado após confusão. Está internado em estado grave, né? Agora uma notícia mais tranquila aqui, mais perto da gente aqui, é o projeto do Tenente Coimbra, né? Que é aprovado na LESP. O Tenente Coimbra, Marcelo Coelho, permite idosos, mulheres e pessoas com deficiências desembarcarem fora dos pontos de parada nos transportes metropolitanos de baixa e média capacidade, né? Então acho que esse projeto já tem até no Guarujá, né? Que a pessoa, à noite, em vez de descer no ponto, fala para o motorista, olha, para aqui nessa esquina que eu vou mais rápido para minha casa, tal. Então vai ser estendido no estado todo, mulheres, pessoas com deficiências e idosos, né? Então, coisa importante. Faz parte até de uma propaganda agora da Prefeitura do Guarujá, né? E mostra justamente
esse formato e mostra as imagens, inclusive, dos idosos descendo. Quer dizer que o Guarujá está exportando lei, né? Não, mas essa é uma lei útil, né? Veja bem, a mulher está com um filho, um pastor de idade, ele mora perto de uma esquininha ali, ele tem que descer 2 quadras de casa no Guarujá à noite, é mais fácil descer perto de casa, né? Claro. Parabéns ao Tenente Coimbra que estendeu isso para todo o estado, né? Está tentando estender, Alguém né? precisa acordar para os outros, para acordar o resto da tropa. Posso fazer uma observação? Isso. Não, agora você vai comentar. Sem querer ser não é lei ainda, do diabo. Só para pontuar. É um projeto de lei, né? Isso. Eu acho assim que nós mulheres precisamos sim de um olhar mais cuidadoso para as nossas necessidades particulares. Não que sejamos mais nem menos do que os homens. Mas esse daí em particular, eu estou em defesa dos homens. Porque homens não são agredidos na madrugada, homens não têm dificuldades perante a violência, porque mulheres, idosos e pessoas com deficiência. Não sei se vocês percebem que os homens ficaram de fora. Então você também tem medo de um bandido de madrugada numa rua escura? Por que você, homem, também não pode descer? Então eu acho que ela só está incompleta. Talvez ele segmentou demais, né? Segmentou exatamente. Demais, eu acho que todos nós... Eu queria colocar crianças também. Né? Por exemplo, eu quando era... Agora não dá mais, né? Mas eu quando tinha 12, 13 anos, treinava aqui na Portuguesa Santista, fazia inglês. Então minha mãe, a tua da minha mãe era essa, pôr a gente bastante curso. Ela pôr inglês, depois de inglês futebol, no outro dia inglês e judô, teatro à noite. E o tempo que sobrava você saía na rua, mas você estava cansado, né? Então, por exemplo, a minha mãe me colocava em datilografia, tanto que eu consigo bater bem máquina, e, com facilidade, inglês e tal. Então ela punha a gente em tanto curso pra gente não ter tempo de ficar na coisa. A tática da minha mãe, que é uma tática que eu agradeço. Porque cabeça vazia diz que é morada do diabo. E eu pegava ônibus aqui pra Portuguesa Santista tal, pegava ônibus pra curso de inglês e tal. Vivia pegando ônibus, né? Agora diz que não dá pra molecada pegar ônibus, que, sei lá, mais difícil, mais complicado, a molecada não pega ônibus, vai tudo de Uber, né? Mas eu também estenderia também pra crianças, né? Eu acho que pessoas, né? Porque, passageiros na madrugada poderiam ser protegidos. Porque eu vou usar a palavra do Bolsonaro, que até me surpreendeu, não sei se foi ele mesmo que falou, porque essa lei acaba sendo uma falácia. Ela acaba sendo para agradar, mas não sendo na prática, porque amanhã um homem vai descer na esquina e vai ser assaltado. O Bolsonaro, ele quando tiver ônibus na madrugada. O Bolsonaro... Quando tiver ônibus na madrugada. Não, mas aí no Guarujá é depois de 8 horas da noite, às 20 horas, né? Mas eu acho que o caso da mulher, aí realmente, a Márcia falou bem, não tem. Na verdade, eu achei que era para. Pelo que a propaganda do Guarujá são idosos e portadores de deficiência. Não fala em homem e mulher. Não sei o projeto de lei do mulheres. No Guarujá fala de mulher também, que é aquela questão do estupro e tal, aquela questão fala de mulher também. Eu não vi, eu só vi É mulher, idosos e deficientes. Então você percebe, Marcelo, é a questão do estupro. Então já coloca a mulher numa vulnerabilidade. E o que a gente luta não é para ser privilegiada, é para ser igual, cidadãos. Os homens também podem, em tese, serem abusados, não digo estuprados, mas de alguma maneira, sim, violentados e roubados. A questão do Bolsonaro, né, acho que ele foi bem nessa questão lá na seleção solene. Eu acho até que o Bolsonaro, ele é inteligente, ele só não sabe explicar as coisas, né? E às vezes ele usa de um sarcasmo, como ele falou, por exemplo, da mulher do presidente da França, aquilo foi uma deselegância, né? Quer dizer que nós vamos ficar competindo qual é a mulher mais bonita, mas às vezes a mulher mais bonita é mais burra também, né? Às vezes também pode ser uma mulher muito bonita, mas pode também não ajudar em nada o homem para o crescimento dele, né? Então às vezes você pode ter uma mulher muito bonita, mas que fala problema, nós vai, parabéns, quer dizer, também não adianta, que te envergonha de repente, ou como ela pode ser uma mulher até que não tenha muita cultura, mas seja uma excelente dona de casa, uma mulher que cuide bem do marido e tal. Então esse negócio de ficar arbitrando mulher por beleza é uma coisa horrível, né? Porque senão a gente ia chegar numa festa, a mulher fala, olha, meu marido é mais bonito que o teu, não sei o que, isso é uma coisa de outro mundo. Então acho que o Bolsonaro errou nisso. Agora, se ele conseguisse explicar as coisas que ele fala mesmo meio na descarga, assim, se ele conseguisse explicar, olha, tem muito interesse na Amazônia, estamos queimando, eu vou colocar o exército lá para ver se são as ONGs, se são fazendeiros, se são baderneiros ou se é falha do governo mesmo. E nós vamos corrigir. Normal. Isso aí teve durante todo o governo do Lula
está tendo mais do meu governo e eu vou descobrir quem é. Se são as ONGs que não estão ganhando cascalho, que estão queimando, se são os fazendeiros que estão aproveitando essa transição de governo para fazer, se é uma falha dos nossos governadores e tal. E nós vamos descobrir, nós vamos detectar o problema e resolver. Pronto. Quando você acusa os outros, são as ONGs, são não sei o que, são tal, e você não toma providência ou deixa tal, você apenas se defende. Eu acho que a defensiva é a pior hipótese. Teria que saber o que está acontecendo, fazer o diagnóstico e falar, olha, 10% são fatos dos governadores, 80% são os baderneiros e 10% são os índios. Quem está pondo fogo? Descobrir e punir quem está errado, concorda? Sem dúvida nenhuma. Sobre essa questão das queimadas, eu concordo com você. E também concordo com o Bolsonaro sobre a questão da internacionalização da Amazônia. Se a Amazônia é o pulmão do mundo, mas ela está no Brasil. Se isso for válido para o resto do mundo, então ela está 57% no Brasil, né? 57% no Brasil e o resto em outros países também, né? Então a gente também teria que internacionalizar as outras riquezas do mundo, né? Os poços de petróleo que são importantes para o mundo todo, por que que ficam só com aqueles donos e também não são internacionalizados? Mas você está falando, ele tem que falar isso, ele fala, aí o cara que assim não tem tanta cultura, o cara que já não gosta dele não entende. Agora se ele falar com a clareza que você falou, fala, a Amazônia 57% é nosso. Tem a Guiana Francesa que paga 60% de imposto para os franceses. Tem tal. Tem a Bolívia tal. A parte que nos compete, nós vamos conservar ela, ponto. Mas também se eles querem globalizar, ótimo. Vamos globalizar tudo. Porque os Estados Unidos não globalizam o petróleo dele que está guardado e ele compra dos outros países para ter a reserva deles. E tem também as questões culturais, os museus têm obras de arte do mundo todo. Mas eles são ou franceses, ou portugueses, ou italianos. Também tem que ser internacionalizado, né? Se você a informação, né, Márcia, é que o pulmão do mundo são os oceanos. O grande filtro de oxigênio são os oceanos, é a água. Então, o que o governo hoje está, divulgando é que o solo é muito mais importante do que as árvores. Então, é isso que eles querem. E a gente falou até num outro programa aqui, Márcia, esse mimimi, essa oposição, é de muita gente que ficou desempregada, estava realmente mamando durante quase 16 anos, ficou desempregada e hoje está aí reclamando. Falam que nunca se viu tanta reclamação na rede social contra um governo. É óbvio, você imagina 16 anos, essa máquina inchando. Quantas pessoas perderam essa mamata? Quantas pessoas? Elas estão nas redes sociais reclamando, porque estão desempregadas de um emprego que era realmente um emprego, né? Só extração. Quantas pessoas dentro da Amazônia, ONGs, foram prejudicadas? Elas têm que ir realmente reclamar, porque eles perderam todo esse privilégio. E não tem mais. Acabou a mamata. Então vai chorar. Ainda vai demorar um pouco esse choro. Sim. Até essas pessoas, essas ONGs se reposicionar. Porque imagina, estão perdidos no meio do nada. Né? Algumas trabalhavam bem, outras não faziam nada, recebiam dinheiro. Fora os grandes investidores que estavam por trás dessas ONGs. E aí o dinheiro não veio mais, né? Então, e aí esse chororó, esse mimimi de todas essas ONGs, dessas pessoas que estão... Ele falou inclusive dos mais médicos, né? Dos médicos na ONU, ele falou dos mais médicos, que eram médicos sem nenhuma comprovação e vieram para o Brasil. Com suas famílias, salários, quase 70% do salário do médico voltava para o governo cubano. Então, quer dizer, você imagina a quantidade de gente que está órfão, né? Órfão, essa é a verdade. Porque era uma mãe, isso aqui era uma mãe, né? Era uma mãe do socialismo, essa é a verdade. E esses caras estão realmente sem saber o que fazer, perderam o chão. E você vai em Cuba... Você vai em Cuba e você conversa com uma pessoa assim, por exemplo, eu conversei com pessoas que os pais lutaram com Fidel Castro na Revolução, pessoas cultas, entendeu? Que conhecem da vida de Cuba. E lá, Porto de Mariel nós pagamos. Ah, vocês pagaram? Legal, mas já não vi o dinheiro entrando no Brasil. Como é? Não, nós pagamos com mais médicos, porque o acordo com o Lula era o seguinte, era $3 mil, $1.000 para o médico e 2 mil para Cuba. E esses 2 mil vocês nunca pagaram.
Eu falei, veja bem, eu não sei quanto que gasta um porto, mas se vocês mandaram 100 médicos, 1.000 médicos, pô, se você mandar 10 médicos, são $20 mil. Se você mandar 100 médicos, são $200 mil. Se você mandar 1.000 médicos, são 2 milhões de dólares, né? Tal. Aí o que acontece, não é isso, Marcelo? Aí o que acontece? Eu falei, pô, um porto deve ser tido muito mais do que esse dinheiro, né? É coisas de bilhões, né? Então eu falei, pô, quanto tempo? Mas os mais médicos ficaram muito tempo no Brasil. Então, o Brasil não pagava os mais médicos e descontava do Porto de Mariel. Então, a verdade que venderam para a população, todo mundo, o porteiro do hotel, a menina que serve o café, que ela é formada em turismo, porque lá eu não sei qual tipo de formação que é, mas lá, por exemplo, a menina que serve o café no hotel, ela tem faculdade de turismo, né? O cara que abre a porta para você lá no hotel, ele tem faculdade de relações públicas, eles têm faculdade lá, estudaram, fizeram faculdade e tal, porque lá é de graça para todo mundo. Não sei que nível é, se a gente vai comparar com o nível do Brasil, dos Estados Unidos, qual é o nível de educação, não sei, não dá para saber. Mas eram pessoas educadas, eu não sei o nível de conhecimento técnico, mas eles tinham isso. E eles falaram que no Brasil, eles mandavam às vezes os caras que eram médicos, mas aqueles médicos mais... que não tinham residência ainda, médicos que são assim, tipo doenças tropicais, eles entendem, vamos supor, de dengue, dessas doenças que dão muito na região, são aqueles médicos tipo um enfermeiro padrão bom, né? Quase um curandeiro, é isso? Não, enfermeiro padrão bom. Clínicos gerais, né? O clínico geral, tipo assim, um médico especialista. Não, tem enfermeiro que manja muito hoje em dia. Sim. Né? Tem enfermeiro que manja muito. Até entendeu? mais que muito médico aí. Sim, você pega um enfermeiro lá de um hospital, esse Santa Casa, Einstein, Benê, aqui mesmo enfermeiro de muitos anos, que fez muitos cursos, o cara é quase um médico, o cara manja muito, né? Até na questão de manuseio, né? Eu atendo muitos enfermeiros, e a gente vai lá, pega a veia de primeiro e fala, pô, vocês pegam veia aqui? Ah, porque no hospital quem pega veia é enfermeiro, não é médico. É que veterinário não faz tudo, né? É meio MacGyver, né? Faz tudo, porque o cachorro chega lá com uma bala no peito, o outro chega com problema de pele, o outro depois vem uma tartaruga que comeu plástico. Quer dizer, você tem que se reinventar todo dia. Mas na verdade, tem enfermeiros que manjam muito, né? Então, disseram que eles mandaram os médicos aqui, que era um clínico geral, como a Márcia falou, um especialista em doenças tropicais, né? É que sem dúvida nenhuma que existia um ladrão por onde o nosso dinheiro escoava, não tem dúvida nenhuma. Teve uma pesquisa esses dias que mostrou que a população já está vendo que está existindo uma recidiva, né? Dentro desse contexto de desvio de dinheiro, pagamentos desnecessários ou ilícitos. E eu acho que uma mudança muito interessante, porque quando elas foram apresentadas, as pessoas acharam que era uma mudança mínima, mas para um ano de conscientização de que nós devemos guardar bem, minha avó dizia que dinheiro não aceita desaforo. Então, que temos que valorizar as nossas riquezas. Eu acho que para tão pouco tempo talvez depois da eleição, dessa consciência, nós já estamos com um nível de economia bem maior, né? Com certeza, com certeza. Bom, temos também aqui aquela questão que ficou está muito polemizada no Rio, né, Márcia? A questão do governador do Rio, que acaba com o incentivo à diminuição de mortes cometidas por policiais militares. Um decreto do governador altera o programa de gratificação por redução de indicadores, né? Uhum. Então, tipo assim, aquela questão do incentivo à diminuição de mortes cometidas por militares no Rio de Janeiro, né? Porque os cariocas reclamam também que a polícia é violenta e tal, mas é complexo no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro tem amigo meu, eu acho que a Polícia do Estado de São Paulo, nisso dá até um exemplo, né? Porque hoje você conversa com um policial aqui, conversa, e a maioria bem educado e tal, né? E a pessoa às vezes reclama da polícia, mas quando tem a primeira dor de barriga, o primeiro cara que pula na sua casa lá, você vai ligar para a polícia militar, né? E vai pedir pelo amor de Deus. Mas no Rio de Janeiro, a população, né, tem um pouco por exemplo, assim, às vezes eu converso com amigos meus carioca e falo assim, a gente não sabe o que é melhor, o lado branco ou o lado preto. Eles têm um pouco de medo, né, da abordagem, é uma coisa mais complexa, né? Aqui a gente tem uma polícia mais organizada, né? Eu acho que quando a gente fala de violência, de polícia, e usa como exemplo o Rio de Janeiro, nós não estamos falando do Brasil. Porque o Brasil não é o Rio de Janeiro.
não é? Quando você fala que 2 anos depois, 73% dos inquéritos de homicídios ainda estão em andamento no Rio de Janeiro, gostaria de saber em São Paulo, em Santos, com certeza o número vai ser bem menor. Bem menor. Por quê? Porque lá a coisa fugiu do controle. Fora o que não é registrado, né? Fora o que não é registrado. Registrado porque como não soluciona, a população pouco registra, viu? Sim, lógico. E também no Rio de Janeiro a corrupção, não são todos, hein? Talvez seja o lugar mais bonito do mundo, hein? O Rio de Janeiro, se você comparar o Rio de Janeiro com Paris e tal, eu acho que o Rio de Janeiro ainda ganha de 1-0 nos pênaltis, né? Porque o Rio de Janeiro, se você vê Cristo Redentor, as praias do Rio, Jardim Botânico, tudo, né? Pão de Açúcar, aquele aterro do Flamengo, a cidade é privilegiada, né? O Rio de Janeiro é privilegiado, né? E eu acho também, Marcelo, que a questão não é só da não solução do crime. A vida no Rio está muito desvalorizada. Tem tiro para todo lado, não podemos tapar o sol com a peneira. Sim. E nós somos vítimas, nós todos do resto do Brasil, que vemos isso na maior TV do Brasil, que reproduz diariamente a cena cotidiana do Rio de Janeiro. E a gente acaba aqui em Santos, na nossa província, ficando com medo, só que a gente não vive no Rio de Janeiro. Eu escuto de amigos, não saio de casa à noite, mas por quê? Porque eu tenho medo. Não, mas aqui nós moramos em Santos. Você olha a orla da praia, toda iluminada, muita gente fazendo caminhada à noite. Coisa impensável no Rio de Janeiro. Então a gente tem que também, o nosso país é muito grande, né? Quando a gente vê o presidente da França falando, ou de outros países, a gente tem que entender que a França, Portugal, corresponde a, sei lá, 2 estados brasileiros. Então a realidade nossa é muito diferente e por ser esse grande país, nós também vivemos setorizados. A nossa realidade paulistana, no que diz respeito à segurança pública, é bem diferente dessa que nos é apresentada na TV diariamente como sendo verdade. Eu tenho uma crítica muito grave sobre isso, sabe? Eu não estou mais assistindo a esses jornais nacionais cuja sede televisiva é no Rio de Janeiro, porque eu me sinto enganada. Aquela não é a minha realidade. Eu acho que uma televisão tem obrigação, uma televisão regional, como nós estamos aqui, falando para a região, mas uma televisão nacional tem que falar do país todo. Se é uma televisão regional, a gente vai falar de Santos, que é as coisas mais interessam. Agora, você, de repente, falou tiroteio, mas não estava tendo tiroteio em Atibaia, não está tendo tiroteio em Avaré. Exatamente. De repente, você pegou uma região, um estado que é um estado maravilhoso, bonito, de pessoas alegres, mas que está desorganizado, essa parte de políticas públicas, que três governadores que passaram lá roubando, tudo preso, um governador que roubava merenda de criança, quer dizer, um governador que fez um monte de burrada, tá aí, né? Um monte de burrada, um monte de roubalheira, tal. Não fizeram burrada, eles roubaram. Um estado que elege 3 governadores ladrões tem que repensar toda a sua filosofia de vida. Mas acho que repensou agora, não dizendo que tá, mas quando colocou um juiz assim, um juiz que uma linha dura. Não sei se está certo em tudo, mas quando colocou um juiz linha dura, será que não foi repensado? Porque ele estava em último lugar. É uma tentativa, mas talvez não seja mais sábia. Sim. Sei lá, na Idade Média, né? Eu, de repente, aqui sou a única que vivi na Idade Média. Que isso, pô? Nova York era uma cidade impossível de si, temerosa. Aí teve aquele prefeito, que o nome não me ocorre, um italiano. Giuliani, né? Giuliani. O que ele fez? Ele começou a punir seriamente... Tolerância zero. Os pequenos delitos. Tinha crime? Tinha. Mas ele prendia quem roubava a carteira do turista, o taxista que superfaturava quando via que era um turista. E dos pequenos delitos ele chegou nos grandes. E Nova York hoje é uma cidade super tranquila para você passear e fazer. Né? A tolerância zero foi aquele projeto, mas começou dos pequenos crimes. Então não adianta dar benesse ou incentivar policial que mata. Sabe? Uma vez eu fui vítima, eu e meu filho, de uma violência policial muito grande, na divisa de São Paulo com Mato Grosso. De repente nós nos vimos cercados por 10 carros de polícias armados de rifle em nossa direção. Foi uma situação de terror, eles nos confundiram o carro de uns bandidos que tinham resgatado um outro de um presídio. Depois que passou o susto, eles
Eles podiam ter me matado lá, ninguém ia me achar. Divisa de São Paulo com Mato Grosso, me joga no mato, acabou. Não tem câmera, não tem nada? Nós conversamos, eles vieram pedir desculpas e ele falou para nós, o policial, nós também estávamos com medo. Nós não sabíamos quem vocês eram, o que tinha no seu carro. Então, é uma via de mão dupla. Foi São Paulo com o Rio, mas se fosse São Paulo com Mato Grosso. Se fosse no Rio, tinha matado. Exatamente, aquele incentivo. rapaz foi confundido, aquele carro branco, né, um tempo atrás, sim, foi confundido também e atiraram. Esse negócio que você falou do reflexo, de a gente não estar no Rio de Janeiro, eu faço um evento no Morro do Pacheco, que desce as bicicletas, né? O Filete sabe. E sabe que às vezes as pessoas falam assim, pô, Marcelo, mas eu vou. Daqui, pessoas santistas. Pô, mas eu vou subir um morro? Não, eu não vou subir um morro, não é perigoso. As pessoas acham que o Morro Santista é o morro que você vê. É exatamente o que você falou, o reflexo. E o Morro do Pacheco, fazia no Monte Serra, e todos os morros de Santos, eu digo que são bairros inclinados. Não tem nada a ver mas é o que você falou. Você vê o morro inclinado, tem tiro, tem fuzil, tem as pessoas não armas, saem na rua. As pessoas não vão, né? E pelo contrário, o Morro do Pacheco é um excelente lugar. Bares dentro do morro. Famílias, trabalhadores. Famílias, todos. E é exatamente isso que você falou. As pessoas têm medo porque assistem esses jornais, esses telejornais, né? Essa informação que chega e que não é o Brasil, é o Rio de Janeiro. Insensíveis, porque quem está aqui do lado da telinha acaba sendo emocionalmente atingido. E hoje a gente vive uma febre, quer dizer, desde que eu me formei, cada ano tem uma doença do século. Mas a doença que perdura é a depressão e suas primas. Eu acho que a depressão tem um monte de primas, sabe? Sim. Tudo consequência do quê? Daquilo que nos é enfiado com ela abaixo e que vai nos amedrontando e nos paralisando. O que é a depressão a não ser uma paralisia diante da vida? Com certeza. Sim. Por nós vamos falar da depressão. Do que vem de fora. Sim, realmente, como você falou, uma coisa importante. Para os Estados Unidos tem vários estados e cada estado tem sua lei, né? Você dirige com 16 anos, outros se pegar com arma é crime, outros não. Por quê? Porque o país é muito grande, é difícil você fazer um ordenamento para um país desse tamanho, né? Certeza. Por exemplo, eu sempre fui contra, não dá mais. Eu sempre fui contra o desarmamento, mas como na China, fazer uma lei que a pessoa que for pega com arma, 10 anos de cana. Se for rabiscada, né, tal, 15. Se essa arma tivesse sido envolvida em morte, 30. Normal, o cara tá aí de bicicleta, ele vai me assaltar, legal, eu não tenho arma. Mas se o policial pegar ele numa geral, é 10 anos de cana para começar. Fora os outros papagaios que ele tem para resolver. Aí melhora, agora o cara te assalta de bicicleta, ele não te mata, ele te roubou. Ele vai ficar 6 anos preso, com bom comportamento ele sai com 1 ano. Poxa, então é muita gente armada na rua. Então ou você arma todo mundo, ou você desarma todo mundo. Na China, eu fui fazer um trabalho lá com o Santos Futebol Clube, né? Eu fui chefe de uma delegação em 2017, né? O Santos ganhamos $30 mil, trouxemos ainda dinheiro para o clube e tal. Quando eu cheguei na China, às 6 horas da manhã, e era compromisso o dia inteiro, né? Televisão, prefeitura entregar fórmula, falar com o prefeito, abrir campo de era tudo, porque só tinha o Santos, Grêmio, os times da Europa e da China, né? Aí um dia eu falei, mas eu queria conhecer aqui, andar pelo bairro, eu queria ir nos mercados, ver como é que funciona e tal. Pode ir. Mas eu tenho que sair 9 horas para ir para a Federação Chinesa. Não. Você pode ir, o motorista vai te levar. Eu falei, não, eu não quero ir de motorista, eu quero ir a pé. Eu falei, pode ir a pé, mas ninguém vai me roubar. Aqui, se o cara te furtar, ele fica 10 anos em cana. Aí eu via meninas assim, Marcelo, de 16 anos, vendendo ouro na rua. A menina com uma barraquinha, com várias correntes de ouro, várias, né? Corrente de ouro, e ela vendendo. E a menina ia pro banheiro, deixava tudo vazio lá. Assim, ia 2 minutinhos, deixava vazio, pedia pra outra tomar conta e tal. Porque o cara sabe, meu amigo, que se tu pegar uma corrente daquela ali, é 10 aninhos de cana, você entendeu? E lá não vai ter Cassione, Malavase e os outros advogados para tirar de lá. É cana 10 anos, entendeu? Então, mas o pessoal respeita, porque o pessoal sabe que as penas são duras. Sabe que esse negócio da informação é engraçado, né, Marcelo? Não sei se vocês lembram, lógico que vocês lembram. A minha avó ligava o rádio de manhã e ouvia Gil Gomes.
Gomes. O Gil Gomes, ele falava tudo, aquela desgraça toda, e a pessoa desapareceu, sumiu, não resolveu o caso. Eu às vezes vejo aquele programa Investigação Discovery. Realmente os crimes existem nos Estados Unidos, né? Lógico, existem. Só que o final do programa eles passam lá, fulano, que é prisão perpétua, 2 penas de morte mais uma porque os crimes eles são separados, eles não têm 2 perpétuas. Como é que o cara vai viver 2 vezes para pagar? Então assim, eles mostram que pode fazer, mas você vai ser punido. E eles não se cansam de construir novas penitenciárias. Quanto mais eles vão lotando, e é maior número de presos está nos Estados Unidos. Sim. Eles não se cansam. Encheu, se constrói uma outra. E o cara tem que trabalhar lá e é cela individual. Não é pega aqui não, tá muito cheia, nós vamos liberar esse. Ou o depósito humano, né? Em que é o outro absurdo. É o outro absurdo. É cela individual. Vocês percebem que tudo que nós estamos falando de malefício é consequência de uma má formação, de uma má educação. Educação não é saber comer com talher, é saber respeitar, é a questão até filosófica da vida, um pouco de ética, moral, não se tem mais isso. Comprometimento, compromisso, humildade nas relações, né? Respeito ao outro, isso faz parte da educação básica. Você sabe que eu acho que eu estou ficando já numa idade mais... que eu estou me irritando com mais facilidade. E se tem uma... idade, você está nova ainda, pô. Fica falando de idade toda hora, mas, enfim, a questão do meio ambiente. Claro que eu quero preservar o meio ambiente para as gerações futuras, meus netos, meus bisnetos, quando vierem, mas eu acho que independente de preservar o meio ambiente, é educação. Então, quando eu vejo um jovem, um idoso, uma mulher, quem quer que seja, jogar um papel no chão, sobe sangue, vontade de falar. Mas aí você não fala, sabe por quê? Porque você tem medo. Sabe, não sei quem falou, acho que foi o Rui Barbosa, né? Que eu estou cansado de ver crescer as nulidades. Acho que foi ele que falou isso, não me lembro bem quem foi. Joaquim Nabuco, sei lá. Mas, enfim, então nós estamos nos acuando, estamos deixando que tudo isso aconteça. A culpa é nossa. Na hora que a gente não critica, na hora que a gente não fala, para ser ou politicamente, ou até por medo. E essa questão do meio ambiente é uma questão importantíssima. Hoje, tudo que eu pego, por exemplo, às vezes eu estou na rua, eu vejo um copo assim, se eu não tiver com pressa, eu pego o copo, jogo no meu carro atrás, quem me conhece, sempre dá. E eu levo tudo para reciclagem. Por quê? A reciclagem, a questão da reciclagem é importante, que a gente ajuda famílias. E outra coisa, o meio ambiente, né? A gente destrói menos árvores. E você bitola nisso aí. Posso falar de uma coisa depois? Pode. Nós vamos só dar um intervalo, que eu quero falar sobre depressão. E o Marcelo Coelho também tem umas coisas para acrescentar. E tem muitas participações aqui. Já estou vendo aqui a mulherada se manifestando. Sempre quando vou mulher no programa, a mulherada vem para cima, né? Então, 99711-5545. É muito rápido, já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Para você curtir os melhores momentos, ter um tempo só seu, aproveitar a vida, cuidar do seu futuro e viver o presente da melhor forma, o Plano Santa Casa Saúde está sempre perto, cuidando de você. Com a assistência do maior e mais completo hospital da região, ampla rede médica e a nossa clínica Santa Saúde Consultas, que oferece atendimento humanizado e reúne mais de 25 especialidades. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você.
Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas. Se o barulho incomoda, imagine a doença. A dengue mata. Não deixe água acumular em objetos como vasos, pneus, latas, garrafas e mantenha fechados poços, caixas d'água e cisternas. Não cultive plantas em vasos com água e mantenha as calhas sempre limpas. Dengue. Vamos ao combate. Estamos de volta na Ação em Reação, hoje com muita participação com a doutora Márcia Tic, psicóloga, e o Marcelo Coelho, educador físico e empresário. Muitas participações. Alcideia, boa tarde. Alcideia. Não poderia mandar um grande beijo para a Marcinha. É um exemplo de mulher, eu admiro ela. Ela é carinhosa. Ela participa todo dia aqui, tá? É, que legal. Então, a minha amiga a Cris da BN na TV, né? Já que é para falar sobre depressão, uma sugestão. 1,5 milhão de pessoas no mundo cometem suicídio. Aumentou o número de jovens e idosos. 2/3 dos suicídios expressam suas intenções. 1/3 procura um médico. Não. 2/3 não expressa. Não expressa. Ela não colocou no expresso. Ela colocou aí sem. É que às vezes o WhatsApp sem. A gente vai ler assim, dá problema. 2/3 dos suicídios expressam suas intenções. Bom, 1/3 procura um médico um mês antes. Está diretamente ligado à depressão? Esses dados são uma palestra que cobri na semana passada. Então ela está perguntando para você, a Cristiane, que também é jornalista, né? Ela está perguntando se a depressão... ela está falando que as pessoas procuram médico, outros não procuram, alguns não manifestam intenções, e se a depressão é um passinho para o suicídio. Sem dúvida nenhuma, né? Mas eu acho que, como eu falei agora há pouco, essa questão da depressão, nós estamos falando de violência, de educação, de polícia, eu acho que tudo está no mesmo pacote. As pessoas não estão mais tendo a emoção de sentir emoção. Então, essa rigidez emocional, quase que uma frigidez, faz com que a gente não entre em contato com as nossas dores. E chega um momento, aquilo explode, numa angústia que você não vê saída, e tanto é que você vê, 2/3 não avisam. Num momento de angústia suprema. Por quê? Porque a angústia não foi digerida, não foi mastigada. E quando eu entro em contato com a minha emoção, eu vou falar para o meu amigo, eu estou triste, eu vou falar, o Marcelo me magoou, e isso vai fazendo com que eu aprenda a conviver também com a dor, porque a vida é de luz e sombra. É uma mentira muito grande, e as mídias sociais dizem que a vida é só luz, que é só cor, é só festa. Não, as sombras existem, são necessárias, e a gente se torna cada vez melhor indivíduo quando a gente as enfrenta. Então o perdão também é um fator importantíssimo. Eu vou falar depressão, disso. Né? Então nós temos que também desconstruir essa ideia de que felicidade está ligada a ganho, a perfeição. Felicidade, estar inteiro, é também reconhecer a dor. E você colocou muito bem, existem sentimentos que estão em desuso. Perdão, gratidão, a gente vê no Facebook, todo mundo pondo uma mãozinha de gratidão, mas está lá no Facebook. E na vida nós somos gratos, nós sabemos expressar isso, sabe? Olhar para o outro com... reconhecendo a dor do outro, querendo estender a mão. Nós vivemos um mundo muito individualista, infelizmente. Então, dizer que a depressão é muito simplista. São todos os nossos comportamentos que estão desequilibrados, que levam uma grande maioria da população a doenças emocionais que vão culminar num suicídio. Sim, então aí a alimentação, atividade física, você fazer o que gosta, ter o poder de perdão também ajuda, né? Porque, sem dúvida. O Marcelo Coelho, ele é empresário do esporte. Se ele gostar disso, ele já vai trabalhar com amor. A atividade física, ela é muito importante, porque ela libera
hormônios que são os nossos antidepressivos naturais. Sim. São hormônios de elação, de alegria, de felicidade. E isso é muito importante. Então a gente está vivendo uma vida, exigindo uma vida muito complexa, precisamos de muitas coisas. Não, a simplicidade é um bom remédio contra a depressão. Eu perceber o que eu preciso, o necessário. Nós estamos vivendo um mundo do ter sobre o ser. Gente, mundo de caras, né? Isso é filosofia da Grécia Antiga. Ser ou ter. Enquanto nós valorizarmos o ter e em prejuízo do ser, nós vamos continuar nessa busca por uma felicidade idealizada que, quando não é conquistada, traz uma frustração muito grande, que tem pessoas que não suportam e acabam terminando com a própria vida. Antes de passar para o Marcelo, tem muita gente que está trabalhando agora e o cara está publicando uma foto que está em Miami. Eu já vi gente indo para Atibaia, que é um lugar maravilhoso, e publicando foto do verão de 2017, estava em Miami. Não sei, devia publicar foto lá em Atibaia, do lado de uma goiabeira, do lado de um cavalo lá. Às vezes é mais, não, mas a pessoa publica foto que está em Miami, estando em Atibaia, ou estando em Atibaia, ou estando sei lá, em Chifrixim, publica uma foto que está em Atibaia. Então, tem coisas muito loucas na internet e a pessoa está se mostrando para quem? Né? Então, Fred, eu acho que é o que a Márcia falou, esse individualismo, né? essa falta de relacionamento com pessoas, né? Acabou. Né? Se não acabou, está se acabando. Antes você via pessoas na porta de casa, aí vem a segurança, é perigoso. Você começa a quebrar esses relacionamentos e a pessoa fica realmente sozinha. E aquela que precisa talvez até de um profissional, ela está mais sozinha ainda. Aí é o que você falou, vai lá e tira foto de 2 anos atrás para as outras pessoas acharem que ela ainda está, mas ela está, na verdade, em Atibaia. Se ela falei Atibaia, é porque você falou Atibaia. Mas eu acho que essa falta de relacionamento pessoal é um grande ponto aí da pessoa de levar a uma solidão, quanto ao de sair, né? Que fica impossível, porque, né? você identifica a dor do teu amigo, do teu parente, não é porque ele fala que está sofrendo, é pelo olhar, pelo convívio, toque, no convívio, exatamente. Convívio. E essas pessoas que estão enganando através das mídias, na verdade não estão enganando ninguém. É um auto-engano. Eu faço isso para eu me convencer que eu estou bem. Sabe? É um auto-engano. Sim, Essa é a grande... A pessoa não está feliz onde ela está. Porque... Isso só reforça o isolamento. Só reforça o isolamento. Estamos vivendo uma sociedade de pessoas sofrendo de solidão, não solitárias, que sofrem de solidão. E aí a pessoa, às vezes, que quer ser tua amiga... No caso, fala assim, puxa, ela está em Miami, essa menina deve ser milionária, tal. Não precisa de ninguém. Não precisa de ninguém. Só que ela está lá e poderia ter uma parceria melhor. E Atibaia também é um lugar maravilhoso. Apesar de que também tem depressão em Miami, tá? Sim. Suicídio. Não, eu não estou falando, eu só estou dizendo que. Só estou dizendo que a pessoa põe um mundo fantástico de Bob, né? Exatamente. Adalgisa, parabéns por convidar a Márcia Tic, que representa a nossa classe de psicólogos. Nos encontramos esses dias na discussão do tráfico de pessoas. Foi mesmo. E pergunto como ela entende a necessidade de fortalecimento no enfrentamento da exploração sexual infantil e juvenil e do tráfico para fins de exploração em nossa sociedade e nossa cidade portuária. Pois é, Adalgisa, também é um outro problema muito complexo. Ela está me passando aqui o problema do computador dela. Os caras que eu sou gênio, que eu consigo estar aqui no programa, atender os convidados, atender as pessoas, responder no computador, e eu fico contente, né? Porque eu faço 100 coisas no dia, né? Mas às vezes não dá para fazer tudo junto. Se atrapalha, mas né? Daqui a pouco eu vou passar para ela como é que ela arruma o computador dela. Mas agora não dá. Eu acho que a questão do tráfico de pessoas, né, principalmente mulheres, e a questão da sexualização precoce de crianças, adolescentes, passa também, a gente não quer pôr tudo no mesmo saco, mas a gente também não pode ficar por isso tudo que a gente já está falando, Adalgisa, um respeito maior pelo outro, pelo corpo. A gente respeita a pessoa de uma maneira, a gente respeita a pessoa é uma maneira errada de falar. As pessoas se acham que se expõem ou se apresentam melhor erotizando a sua imagem. Eros
na verdade, não era o Deus do sexo, ele era o Deus da vida, era o Deus do movimento, da alegria de viver. E a gente, na nossa sociedade ocidental, resumiu essa alegria de viver ao encontro sexual, prazeroso ou obrigatório. Se a gente imaginar que os nossos órgãos sexuais correspondem a apenas 2% do nosso corpo, quando você está erotizando uma relação, um namoro, uma amizade, você está vivendo com 2% daquela pessoa. Tem todo um resto de corpo e de ser que também precisa ser valorizado. Então, existe uma supervalorização da sexualidade em detrimento do ser integral, do ser inteiro. E isso não só de quem abusa, isso também das próprias pessoas que se permitem ser usadas apenas sexualmente. Tudo passa, vamos voltar lá, para a educação, infelizmente. Tem perguntas para você, Marcelo, aqui. Está perguntando sobre o evento que você fez de bicicletas em São Paulo. É o Wagner, que também o Regis do Biker Santos mandando um abraço para você. Wagner, Regis, um grande abraço. E Wagner, o evento foi o pedal em Sampa. A primeira edição foi agora dia 22 e a segunda edição vai ser no dia 24 de novembro. Infelizmente no dia 24 caiu, até porque nós alteramos essa segunda etapa, caiu no dia 24 por causa de uma agenda da Prefeitura de São Paulo, mas no dia 24 nós vamos nos dividir, até acho que eu vou pensar, falar o Filete e ir lá para o Pedal em Sampa, porque nós temos um evento aqui também em Santos que é o Campeonato Santista de Ciclismo. Desculpa, vai ter tem o Campeonato Santista de Ciclismo no dia 10 de novembro. Dia 24 a gente está realizando o Campeonato Santista de Pedestrianismo, uma prova do Promify com o patrocínio da Deep World, uma prova do projeto de duas provas que a empresa realiza. Sim, uma aqui no dia 10 de novembro, Campeonato Santista de Ciclismo na Praça do Aquário. Um campeonato totalmente diferente, totalmente. Dia 24 tem dois, que é o Pedal em Sampa. Você vai lá me representar, Flex. Hoje tem o evento do Liberado aqui na Beneficência Portuguesa, um evento que discute saúde, políticas públicas, né? E tem reunião no Conselho dos Santos. A reunião não pode faltar, o Liberado também quer que você vai. Como é que você faz? Você manda o filho, você manda o Pedro Filete lá no Liberado, aqui na Beneficência, te representa, né? E vai na reunião do conselho, ou seja, o Pedro representa o pai representa o Pedro, porque se eu for bem na vida, o meu filho também tem portas abertas. E se ele for bem para mim aqui, ele também me representa, porque não dá para a gente estar dois lugares ao mesmo tempo. Mas dia 24... Então, quando a gente tem um filho que é vocacionado na mesma coisa que o pai faz, você põe o filho nas coisas e você vai numa, ele vai no outro. E aí ele começa também se desenvolvendo, né? Sorte sua, então tem que escolher e enfrentar uma perda, que é esse o problema, sabe? Não saber perder. Em algum momento eu vou perder alguma coisa, não tem como, né? Não tem como. Voltando lá na depressão. O Filete vai representar bem, vai pedalar, inclusive, dia 24. Eu ia pedalar domingo. Então a bicicleta branca lá que pesa menos que essa caneca aqui, você entendeu? Mas ia pedalar, mas estava chovendo, eu achei que não ia dar, acabei não levando a bicicleta. Na hora do passeio, domingo de manhã, não choveu, infelizmente. Fiquei com vontade realmente de pedalar, mas não. Mas dá para fazer a parte administrativa e pedalar? Dá para fazer? Dá. Porque tem funcionários lá. Sim, né? Tem uma equipe, tem uma empresa também que realizou um grande trabalho. A mulher vai ficar brava comigo hoje se eu não passar essas perguntas, né? Filete, tenho certeza que você conseguiria resolver o meu problema do computador e comandar o programa. Obrigado. As pessoas pensam que a gente... Obrigado. Mas não é má vontade, não. O Maninho está mandando um abraço aqui. O programa está ótimo hoje. E eu também concordo com a doutora que não devemos ficar muito ligados em TVs globais para não ficarmos com depressão. Por isso tem a Time TV, tem a TV Com. Pois é, nós tem temos o programa dos Filetes. Tem lá a Rádio Ômega. Um beijo para a Márcia Tia, que ganhou tanto beijo. A Márcia, ela que está nova, falou que não está nova, mas está ganhando tanto beijo aqui. Vamos estar na bancada junto hoje da Rádio Ômega na Clínica Filete. Além da parada de ônibus às 22 horas, às 5 da manhã, estava em gente de São Vicente também em 2015. Olha lá, a amiga do Pedro Gouveia, a Hélida. Não é privilégio só para as mulheres. Não é privilégio para as mulheres. Nós somos mais vulneráveis, ela acha. Em 2018, estivemos com mais de 300 casos de estupro nas regiões da cidade de São Vicente.
temos que olhar a vulnerabilidade da mulher. As mulheres estão sendo agredidas, vítimas de feminicídios. Então, ela diz que a lei é das 10 da noite, como eu falei, até as 5, e diz que na região tiveram mais 300 casos de estupros nas cidades da região, que a mulher é mais vulnerável. Até também que a mulher às vezes usa salto, né? A mulher às vezes também não tem a mulher não vai numa festa de tênis, né? Hoje o cara vai de calça jeans e tênis e acha que tá bonito, né? Na minha época de novinha era sapato, você não usava gola, cara, você não usava camisa sem gravata. Hoje os caras usam aqui sem gravata. Mas quando eu fiz curso, mais um curso da minha mãe, com a Valentina Leonel Vieira, irmã da Teresa Bonnevolf, ela falou que nunca a gente podia usar um terno, Marcelo, sem gravata. Ou a gente usava gola careca e blazer, ou usava isso. Então os mais antigos pensam assim, os mais novos já são mais despojados, já tal. Então, na verdade, a mulher, ela é a Hélida de São Vicente, ela trabalha com políticas públicas. Hélida, eu concordo com você, mas eu acho que a gente tem que ter sempre um olhar para a igualdade. Concordo que mais mulheres do que homens são agredidos, são violentados, sem dúvida nenhuma. Ainda é feminista. Mas a gente tem que trabalhar com igualdade. Senão, a gente entra naquele campo que acaba sendo muito criticado e que vem contra nós, que só as mulheres querem tudo. É igual a diversidade sexual. Eu acho que quanto mais integrados nós estivermos no todo, menos preconceitos nós teremos. Sim. Mas você concorda, Marcelo? Você que foi ciclista, ficou 4 anos correndo na Europa, quer também descer? Mas tu não anda de ônibus, né? Mas tu quer descer de ônibus também no ponto certo, ou tu acha que só para as mulheres, crianças e pessoas com deficiência? Não, eu acho que as pessoas com deficiência, é o que a Márcia falou, a gente falou no início do programa, né? A mulher ou o homem, elas têm tem uma certa vulnerabilidade por causa dos horários. Tem, mas eu até mandei uma foto pro Filete agora, que essa vulnerabilidade só acontece aqui. Mas se você dá uma olhadinha, Filete, mandei uma foto, o que é vulnerabilidade da mulher. Mas acho que os deficientes e os idosos, sim, mas o homem e a mulher estão para a mesma, os assaltos acontecem com homem, com mulher, lógico que você vê muito mais, né? Você vê, as redes sociais estão mostrando aí vídeos de senhoras sendo atacadas, é lógico, o bandido ele não quer, quanto menos resistência tiver, melhor, né? Quanto menos, então ele escolhe, né? Lógico, se ele vê um cara muito grande, se ele vê que é maior que ele e ele não está armado, porque alguns não estão armados, ele não vai, ele vai escolher aquele que está mais vulnerável, que é o idoso, que é uma senhora, que também é a mulher, mas aí separar o homem e a mulher, acho que é bom parar para todo mundo, né? Até porque ônibus na madrugada é quase impossível, né? Eu gostei muito da fala da Márcia, porque um dia eu estava aqui fazendo TV com debate, né? Então eu vou dizer, estava eu, João Vilela, Guto Brito, Nelson Rodrigues e Augusto Capô de Casa aqui embaixo. E o meu filho Pedro, com 16 anos, um garoto bem novinho, né? Tava também. E nós ficamos conversando aqui embaixo, era a padaria São João, né? Não era padaria, já não era uma padaria, mas também não tinha a Vila Rica, né? E o meu filho ficava assim, ó. Era 8 horas da noite, aqui no Canal 2 com a Princesa Isabel, todo mundo conhece, indo para a Vila Belmiro aqui. Aí nós estávamos aqui conversando aqui embaixo, aquele bate-papo, 6 pessoas, né? 5 adultos e uma criança, um adolescente, né? E o meu filho passava 2 caras de bicicleta, ele ficava inquieto, parecia um cachorro de guarda, indo para um lado, para o outro, tal. Pai, vamos embora. E nós mais tranquilo, Marcelo, conversando, dando risada, ficamos uns 10, 20 minutos conversando. Quando entrou no carro, pô, pai, vocês são malucos, conversar numa esquina sozinho e tal, 8 horas da noite, aqui na Vila Belmiro. Eu falei, pô, filho, calma, né? Não é assim. Então, esta molecada de hoje a gente já tá mais velho, então, essa molecada de hoje, 16, que essa molecada que tem 20 anos, 18, eles são apavorados, não todos, com o negócio de 2 pessoas numa bicicleta, porque a geração deles ficava dentro de casa, muito vitimizada, né? Tava com skate, os caras roubavam, então tinha muita molecada roubando de bicicleta e tal. Então, esses adolescentes, todos eles têm medo. Por exemplo, ele sai de casa, pega o Uber, a mãe tá ligando, tal. É uma geração com mais medo que a nossa. Mas a gente sabe que não são todos os jovens que têm essa
condição, né? Então, outros têm que trabalhar, têm que voltar à noite, trabalho de dia, estudo à noite. Eles têm mais medo que a nossa geração. Voltam de condução. E só usando a sua imagem, né? Falando para a Hélida, e nós vamos chegar lá um dia, na medida em que cada vez mais nós respeitarmos todos os cidadãos com o mesmo direito. A imagem dele é da mulher em Israel que se defende. Na foto, por acaso, ela está com rifle, com arma. Eu tentei mandar até para a Gi, não consegui. Já mudou mas as mulheres em Israel servem o exército, coisa que também está mudando aqui no Brasil, já é opcional, se quiser, se eu não me engano. Pode chamar a imagem aqui. Chama a imagem. Não é imagem? Não. Não é imagem? Você conseguiu mandar para lá, não? Ele tá deixa quieto. Então, daqui a pouco ele... Mas essa mulher israelense, ela é educada para ser igual aos homens. Então, ela tem os mesmos direitos, os mesmos deveres. A mulher tá com rifle, né? E ela sabe que ela tem condições. Não necessariamente com rifle. Tem uma luta, né? Israelense, o Krav Maga, que ele iniciou... ensinando as mulheres para se defenderem. Então você vê que tudo passa pela educação. Ou uma educação física para se defender, né? Ou uma educação de respeito ao outro. Queria mandar um abraço para minha amiga Renata Quiroga, onde a Márcia faz programa toda sexta-feira, minha amiga lá da Coirmã Santa Cecília. Agora meu filho também vai ter um programa no Santa Cecília. O Pedro Filete, que começou nessa casa aqui, queremos agradecer, né, sempre a paciência do Gisele, do Reale, do Bruno e dos outros com ele, né? E ele vai dar uma mudança de rumo, vai para o Santa Cecília, e junto com a Renata Quiroga, que você, a minha amiga Cristiane Fatala, faz o programa na sexta-feira, 15 anos, eu, Renata e Cristiane participamos do mesmo programa. Eu mais gostava de ver da Renata, porque vocês falam muita coisa engraçada, vocês dão muita risada, eu acho um programa animado, né? Falar de coisas sérias de uma maneira leve. Leve. Marcelo, tem muitas participações aqui, Alessandra Vacante, Filete, fala para o Marcelo mostrar a imagem na câmera, que ele vai tentar aproximar. Vai tentar aproximar a imagem na câmera aqui. Deixa eu ver, vamos ver se eu consigo. Senão a gente passa na outra terça-feira. É as mulheres armadas, as amigas do Marcelo. Não, pelo amor de Deus. Será que consegue? Quer que eu leve ela aí, não? Ou ela vem aqui, o Zoom? Não sei se você consegue ser de MacGyver. Pronto. Olha lá. O Nelsinho, femininas, bonitas. O Nelsinho falou que é namorar com essa do meio aí, o Nelsinho. Nelsinho falou que corta até o cabelo se ela namorar com ele, entendeu? Nelsinho Rodrigues. Bom, um abraço pro Nelsinho Rodrigues, meu amigo Passarinho vem no programa, o meu amigo Murraia lá de Peruíbe, o vereador Murraia é o vereador mais forte do Brasil. Tem gente, o Luiz Carlos mandando um salmo aqui para mim, um abraço, o Otávio, o Uriel Vilas Boas, certo? A Hélida complementando os complementares, a Lucélia de São Vicente, a Luciana, a Sheila do Jornal A Tribuna, o João da Vila Matias, o programa está ótimo. João de Oliveira do Bairro da Aparecida. Confesso que não conhecia a Márcia, só ouvi falar dela, mas fiquei feliz em conhecê-la. É o João do Bairro da Aparecida, né? Sempre, e a minha amiga Regina, psicóloga. A Márcia é sempre coerente e muito poderada. A Regina do Novo, psicóloga, muitos psicólogos participando. Meu amigo Caculé. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, doutora Márcia. Hoje temos reunião no Conselho à noite. O Caculé, que é presidente do Comeb, né, em Santos, né? Tem aqui o Aldo Neto, meu filho Pedro Filete, Tatiana, Aldeildo, todos mandando um abraço para vocês. A Tatiana é a Tatiana de São Vicente. Porque tem a minha Tatiana. É filha, né? Filete, eu queria só mandar um abraço rapidinho para encerrar, né? Mas está o Flávio Borges de Santa Catarina, está o Aldo do Rio Grande do Sul e a Maridalva de Santa Bárbara do Oeste. Pessoal que eu mandei o link e estavam se o Nelson quiser entrar na internet para conversar com elas não andam armadas não, né? Acho que não, né? Acho que não. Porque o Nelsinho tá solteiro agora, mas ele falou que corta até o cabelo para ficar, se aquela do meio pedir para ele lá, mesmo com a arma toda. Cara, Márcia, é uma alegria ter você no programa novamente, o convite fica estendido a outras psicólogas e que você volte também, porque é sempre bom trazer mulheres no programa e mulheres que entendem dos assuntos da nossa sociedade. Muito obrigada a vocês pelo convite e pela confiança, não é? Sim. Bom, quero que vocês fiquem com Deus aí nessa terça-feira maravilhosa. Um bom dia com notícias boas e fiquem com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.